Bom, a cinemática é uma parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos e das partículas. Ao contrário da dinâmica, que estuda a causa dos movimentos, a cinemática descreve o movimento de um corpo, mas não se preocupa com as suas causas. Seu estudo envolve as propriedades do movimento como posição, velocidade e aceleração, entre outras. Seu objeto de estudo é sobretudo os movimentos lineares e circulares. Eles são divididos entre o movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. O estudo do movimento de um corpo deve ser feito levando em consideração o seu comprimento, largura e altura. Nos casos em que essas dimensões são muito pequenas em relação ao percurso que esse corpo vai descrever, elas devem ser desprezadas e o corpo pode ser considerado um ponto material. Para entender melhor a cinemática, precisamos estar a par de variáveis como deslocamento, velocidade, tempo e aceleração. Esses conceitos são fundamentais para compreender alguns fenômenos físicos, bem como para a resolução de problemas matemáticos que envolvam suas fórmulas. Nesse vídeo, eu percorri uma distância de 18 metros num espaço de tempo de 6 segundos, ou seja, minha velocidade média foi de 3 metros por segundo, ou também de 10,8 km por hora. Eu vou falar um pouco sobre alguns dos conceitos da cinemática. Referencial é um ponto fixo pré-determinado a partir do qual se pretende analisar se um corpo está ou não em movimento. O referencial é indispensável para se determinar a posição de um objeto. Seu conceito é adotado como um ponto de partida. Uma análise cinemática somente poderá ser feita com a definição de um referencial. Movimento e repouso. Um corpo se encontra em movimento toda vez que a sua posição se modificar, no decorrer do tempo, em relação a um certo referencial. Um corpo se encontra em repouso sempre que a sua posição se mantiver no decorrer do tempo, em relação a um certo referencial. Portanto, o movimento e o repouso são conceitos relativos, pois eles dependem do referencial. O que está em movimento para um observador pode estar em repouso para outro e vice-versa. Movimento uniforme. O movimento uniforme acontece quando a velocidade escalar é constante e diferente de zero. Sendo assim, não há aceleração. Movimento uniforme variado. O movimento uniforme variado acontece quando a aceleração é constante e diferente de zero. Agora, diferente do movimento uniforme, a aceleração que faz com que as variações da velocidade escalar sejam iguais em intervalos de tempo iguais. Trajetória é o caminho determinado por uma sucessão de pontos por onde o corpo passa em relação ao certo referencial. O conceito de trajetória também é relativo. Isso ocorre porque referenciais diferentes podem ter visões diferentes do mesmo movimento. A trajetória é a sequência de posições de um móvel em movimento no decorrer do tempo. Isso significa que um corpo em movimento define sua trajetória com o passar do tempo. Elas podem ser de movimento retilíneo ou curvilíneo. Trajetória de movimento retilíneo segue um caminho reto em relação à direção ou sentido, e a trajetória de movimento curvilíneo faz uma curva durante a sua realização. Deslocamento representa a distância entre a posição inicial e final, ou seja, é a variação da posição de um móvel sobre uma trajetória. Trata-se do espaço existente em um intervalo de tempo definido entre a posição inicial do corpo e a sua posição final. Dessa forma, o deslocamento é a variação da posição de um corpo. Velocidade média. O termo velocidade média é usado pela cinemática como definição da divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer o caminho. A velocidade média é o cálculo entre a distância percorrida por um corpo e o tempo gasto para percorrê-la. Aceleração escalar média. Esse indicador está relacionado à variação média da velocidade em um período de tempo. Isso quer dizer que se um automóvel possui aceleração escalar média de 2 metros por segundo quadrado, a cada segundo sua velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Ponto material. Um ponto material, portanto, é todo o corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre algumas equações e vou começar falando sobre a da velocidade média. A velocidade média é o fruto da razão entre o espaço percorrido por um móvel e o tempo gasto por ele. Essa equação ela serve para calcular o quanto que o móvel andou.
Essa variação do tempo é calculada pegando o tempo final e subtraindo o tempo inicial. A equação ela vai ficar velocidade média igual a ΔS, que seria a variação do espaço, divididos por ΔT, que seria a variação do tempo. Para calcularmos o movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é considerada constante, nós temos a função horária da velocidade, que indica a posição do móvel com o passar do tempo. A equação ela vai ficar posição final do móvel igual a posição inicial do móvel mais a velocidade vezes o tempo. A aceleração. A aceleração é a grandeza vetorial que determina a taxa de variação da velocidade. Ela é dada pela razão da variação da velocidade pelo tempo. A aceleração vai ser igual à variação da velocidade divididas pela variação do tempo. Bom, no movimento uniforme variado, a função horária da velocidade fornece o valor da velocidade em determinado instante de tempo. A equação ela vai ficar a velocidade final do móvel igual à velocidade inicial do móvel mais a aceleração vezes o tempo. Temos também a equação da Torricelli, que determina a velocidade final de um móvel sem a necessidade do tempo, que vai ser a velocidade final do móvel igual à velocidade inicial do móvel mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Bom, no movimento circular uniforme, nós temos a velocidade angular, que é o fruto da razão entre o deslocamento angular de um objeto e o tempo. A equação ela vai ser a velocidade linear igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória circular. Nesse vídeo, o cachorro percorreu uma distância de 8 metros no espaço de tempo de 3 segundos, sendo a velocidade média dele 2,66 metros por segundo ou 9,57 km por hora. Nesse vídeo, andei uma distância de 50 metros em um período de tempo de 39,5 segundos. Sendo assim, minha velocidade média foi de 0,79 metros por segundo ou 2,85 km por hora. We can